Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui, é uma alegria entrar em contato com você, com a sua família. Você que está pela TV Canção Nova nesse domingo à noite na sua casa. Deus te abençoe. Este programa eu tenho certeza que será maravilhoso e vai falar muito ao seu coração. Deus abençoe você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra São do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Eu creio que hoje nós terminamos uma fase muito importante do nosso programa. Estamos numa introdução ao Antigo Testamento e estamos em 3 realidades importantes na Bíblia: revelação, tradição e inspiração. Já falamos sobre revelação. Estamos tratando sobre tradição, eu creio que hoje nós encerramos a tradição e para então nos encaminharmos para esse último ponto tão importante que é a inspiração. Então, seja bem-vindo, você que vem hoje pela primeira vez e você que nos acompanha sempre, já é um fiel seguidor deste programa, Deus te abençoe. Quero saudar aqui Dom José Falcão, mais uma vez conosco, sua bênção. Deus abençoe sua vida, é uma alegria imensa estar aqui com Vossa Reverendíssima. Muito bom estarmos juntos, Dom José. Terminamos o programa passado falando da importância da pregação, porque a pregação é o que faz a tradição chegar até nós. E até o senhor foi muito incisivo, porque muitos no mundo de hoje querem nos calar, mas não podemos nos calar mediante o mandato de Jesus. Se ele falou ir de pregar, e eu não posso fazer diferente, por causa de algumas retaliações do mundo que a gente vive. Inclusive, quando lemos a palavra, Dom José, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 a 4, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 a 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, é desejo de Deus que a pregação aconteça, que todos os homens se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Se o senhor tem algo que poderia aprofundar isso para nós. A igreja vive da palavra, a igreja tem na palavra o principal objeto de anúncio, não há outra verdade que esteja fora do Evangelho. O Evangelho é o núcleo da pregação cristã, ele é a essência da pregação cristã. Evangelho é a boa notícia. Jesus é a boa notícia. O que ele disse, o que ele pregou, o que está escrito no Evangelho é a verdade que salva, é o que deve ser levado ao mundo. As palavras de Jesus são claríssimas. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Não há outra palavra. É a essência da missão da igreja. Sim. O senhor teria alguma coisa no Catecismo da Igreja Católica ou em documentos da Igreja que pudéssemos aprofundar isto? Bem, o Catecismo, ele desdobra a nossa fé em 2000 e tantos parágrafos, mas eu escolheria um a respeito da mensagem, a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo é a pregação da igreja. Ela consiste na pregação que os apóstolos fizeram. Por isso ela é chamada apostólica. No parágrafo 858, o Catecismo diz: Jesus é o enviado do Pai. Desde o início do seu ministério, chamou os que ele quis e foram a ele. Ele constituiu então 12 para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. A partir daquela hora, eles passaram a ser seus
enviados. É o que significa a palavra grega apóstolo. Então, a missão deles, pregar o Evangelho. Cito, porém, um outro parágrafo, o parágrafo 74 do mesmo Catecismo da Igreja Católica, dessa vez é Vossa Reverendíssima quem vai ler. A razão de se levar o Evangelho a toda criatura exatamente está no texto que Vossa Reverendíssima acabou de citar. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São Paulo coloca em algumas interrogações, nos capítulos 7 e 8, do Evangelho segundo da Carta aos Romanos, certo? Como podem crer? Se não tiver quem pregue. Se não tiver quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Então, a fé vem da pregação. E para que haja pregação, tem que haver missionário. E o missionário tem que ser chamado. Então, chamado, enviado. No envio, o cumprimento da missão de Jesus. Preguem o Evangelho, porque é pela fé que a igreja adquire novos filhos, que Cristo salva os corações, fé e batismo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E quem crê e for batizado será salvo. Conversão, fé e batismo. Essa tríade, ela é indispensável e indissociável também. Então, para que se creia em Cristo, para que se adira a Cristo, para que se entregue o coração a Cristo, para que Cristo seja reconhecido como Senhor e Salvador, é preciso que alguém faça chegar a esse coração que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho. Diante desse impacto, irmãos, o que devemos fazer foi a resposta da multidão no dia de Pentecostes. Arrependam-se, sejam batizados e vocês vão receber a remissão dos pecados, o Espírito Santo e a remissão dos pecados. Então, essa é a dinâmica, esse é o itinerário, essa é a o obrigatório percurso da igreja. Ô, Dom José, tem muita gente que vai ter dúvida nessa hora. Para que Jesus chegue é preciso que alguém pregue. E aí é só depois que essa pessoa então recebe essa pregação, ela é convidada a abrir o coração para Cristo, se arrepender e tal. Mas e aqueles lugares que o Evangelho não pode chegar por vários fatores? Essas pessoas, aí muita gente se pergunta, então elas estão perdidas? Elas vão para o inferno? Certo. Se ela nunca ouviu falar de Cristo? Sim. Como é que funciona isso? Bem, o Frei Gilson acabou de tratar da questão da salvação fora da igreja. Fora da igreja há salvação? A resposta é, fora da igreja não há salvação. Porém, calma, não se assuste, não se perturbe. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 846 e 847 e 848. O Frei Gilson tratou de um assunto, vejam, ele é bíblico, lógico que ele é bíblico, porque a palavra de Deus faz alusão a essa temática. Mas para que a gente entenda, a palavra fora da igreja não há salvação, não é invenção do bispo. Está no Catecismo da Igreja Católica e ela não é arrogante. Parece arrogante para o mundo, né? Parece arrogante para o mundo, mas não é. Para que a gente entenda esses 3 parágrafos, que já que ele tratou, e eu tenho que obedecer, onde ele manda eu tenho que ir e tenho que responder, porque ele é que me bombardeia, é a imagem utilizada pelo apóstolo Paulo, a imagem do corpo. Sim. O corpo humano está unido à cabeça, de sorte que a cabeça não se concebe com o corpo. Uma cabeça sem um corpo é um corpo que teve o seu pescoço decepado. Sim. E o corpo sem a cabeça, ele não subsiste. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Correto? Sim. A cabeça não subsiste sem o corpo e o corpo não subsiste sem a cabeça. Essa imagem é fundamental para a gente compreender que fora da igreja não há salvação. Da mesma forma que o que a cabeça comanda, os membros do corpo obedecem. Quando o Frei Gilson faz assim com a mão, ele está cumprindo a uma ordem que partiu do seu cérebro. A mão, enquanto tal, não tem o poder de se articular. Ela se articula em razão de informações que o cérebro manda para ela. Ao dizer que a igreja ela é necessária para a salvação, simplesmente ele está dizendo que
Cristo Jesus se manifesta para os homens através da igreja, por meio da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Como é que você sabe disso? Quem foi que disse isso para você? Foi a igreja. Eu aderi a Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Certo. Por meio de quem você descobriu essa verdade? A Bíblia foi escrita pela igreja. Não, alguém pregou e eu entreguei meu coração a Jesus. Se alguém pregou é porque a igreja foi importante para você. Qualquer denominação que você atribua para ela, no nosso caso, a Igreja Católica. Portanto, a igreja é necessária para a salvação, como o corpo é necessário para a cabeça. Sim. Aquilo que o corpo faz, o faz por estar unido à cabeça. Então, vamos agora a essa questão muito importante. Primeiro, é preciso que você pontue o seguinte: antes de Cristo não havia igreja. E durante a vinda de Cristo, muitos não o conheceram. E ao longo dos 2000 anos de história da igreja, muitos, sem culpa e com culpa, não aceitaram, não aceitam e provavelmente não vão aceitar Jesus. A questão é saber. Aqueles que sem culpa nunca ouviram falar de Jesus, mas se esforçaram ou se esforçam ou se esforçarão por viver de acordo com sua consciência, podem ou não conseguir a salvação? Podem conseguir a salvação. Vejam, para que alguém conheça a cabeça do Frei Gilson, é preciso que elas reconheçam que essa cabeça está unida ao corpo do Frei Gilson, correto? Uhum. Da mesma forma, como é que se conhece Jesus? Sem o corpo de Jesus, que é a igreja? Me diga. Me encontre uma pessoa na face da terra nesses 2000 anos que tenha dito: eu acredito em Jesus, mas não tenho nenhum vínculo com a igreja. Ele, sendo honesto, ele não pode dizer uma coisa dessa. Porque se ele crê em Jesus, ele crê de alguma forma ou na palavra que é da igreja, que foi confiada à igreja, que foi fruto da escrita da igreja, da proteção da igreja, da conservação da igreja, patrimônio da igreja, ou ainda que nunca tinha ouvido falar dela, mas aceitou Jesus porque ouviu alguém falar de Jesus. E esse alguém certamente creu, ou crê, na palavra que é da igreja, que foi confiada à igreja, que foi escrita pela igreja, que foi protegida pela igreja. Traduzindo, é impossível você falar: eu creio em Jesus e não quis, não quero, nem quererei, não tive, não tenho, nem terei nenhum vínculo com a igreja. Como? Foi um anjo do céu, foi um objeto voador não identificado que disse para você que Jesus é o Senhor, que Jesus é o seu Salvador? Qual foi a mediação que fez com que você chegasse a acreditar que Jesus é o Senhor? Ora, essa mediação é necessária. Vamos então agora ao ensinamento do catecismo: fora da igreja não há salvação. Princípio ordinário. Mas para aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho, pensemos numa pessoa que viveu 3.000 anos antes de Cristo, 20.000 anos antes de Cristo. Pode conseguir a salvação? Pode. Se sem culpa nunca ouviu falar de Jesus, mas se esforçou, de acordo com os ditames de sua consciência, por viver de acordo com essa mesma consciência, não sem a graça de Deus ela pode conseguir a salvação. Vamos então ao primeiro parágrafo, devagar. Terminado o parágrafo, diga se entendeu ou não. Sim. Se foi claro ou não. Porque Vossa Reverendíssima aqui representa essa multidão de pessoas. Sim, exato. Vá com calma e não se aperreie, Parágrafo 846. Mãos à obra. Como entender esta afirmação? Fora da igreja não há salvação. Com frequência repetida pelos padres da igreja? Então, a primeira coisa é que ela foi falada pelos padres da igreja. Sim, é uma expressão antiga. Fora da igreja não há salvação. Atenção, de arrogância se não tem nada. Se você diz que a igreja é arrogante com isso, eu digo educadamente, você é que é ignorante. Que não entendeu essa imagem que vai ser agora abordada, explicada, mastigadinha, melhor do que esse alagoano ignorante aqui. Mãos à obra. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Pronto. A salvação vem por meio da igreja. Cristo é a cabeça e é por meio da igreja.
os membros do corpo, que a cabeça se faz entender, a cabeça realiza aquilo que ela deseja. Tá bem? Sim. Se eu disser a cabeça do Frei Gilson, se levante, por favor. Ah, sozinha. Não, eu não posso. Eu tenho que determinar aos membros do meu corpo que eu faça isso. Exato. Ou seja, Cristo ordinariamente quer que a salvação dele venha por meio da igreja. Quem vos ouve? A mim ouve, Quem vos rejeita? a mim rejeita, Ide pelo mundo pregar o evangelho? a toda criatura. Pronto. Você já entendeu 90% da questão. Isso para os que sem culpa nunca ouviram falar de Cristo, não se aplica. Como é que uma pessoa que viveu 40 mil anos antes de Cristo, a ela pode se aplicar à igreja, que só vai ser instituída 40 mil anos depois? Agora vem a questão. Diga. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Da mesma forma que o corpo é necessário para a cabeça. Continue. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se torna presente para nós em seu corpo, que é a igreja. Pronto. A igreja é a mediação por meio da qual Cristo chega aos homens. Pregando, batizando, confessando, ensinando, exortando, ajudando, praticando a caridade, etc. Por meio de quem? Por meio da igreja. É necessária. Continue. A gente ouve muito, Dom José, porque assim, Cristo é o Salvador, só Cristo salva, aquela coisa Só toda. Cristo salva, e está Tá certo. certo, tá certo. Mas aí fala, mas igreja não precisa, igreja não salva, igreja não, placa de igreja não salva ninguém. Aí É vem- nessa hora que eu me sinto tentado a convidar a tomar banho nas praias de Maceió para se curar Aí a pessoa dessa não tá precipitada. Não está entendendo um dado teológico, bíblico, da tradição, Da que tradição, não pode sim. separar Cristo do seu corpo. Perfeito, perfeito. Né? Continue, avante. Ele, Porém, indicando expressamente a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja. Pare um pouco. Necessidade da fé e do batismo. Você crê em quê? Não, eu creio em Jesus, que é o meu Salvador. Essa é a fé da igreja. A fé constante da igreja. Não, eu fui batizado, Jesus me lavou pelo seu sangue precioso. Quem batizou você? Foi um anjo, por acaso? Ou foi uma pessoa de carne e osso? Portanto, fé por meio da igreja. A fé da igreja. A fé que antecedeu você nos seus ancestrais. A fé dos antepassados. O batismo que foi dado pela igreja. Você não inventou o batismo. Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É outra pessoa que batiza. Portanto, outra pessoa foi necessária para você. Foi um membro da igreja que fez você se tornar filho de Deus. Necessidade. Continue. Ao mesmo tempo, Na qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. por isso, não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. ou seja, aí é dureza de coração. Sim. Quem sabe que Jesus se encarnou, fundou uma igreja e se recusa a aceitá-la, Lucas 10,16, quem vos rejeita? Quem vos rejeita, a mim rejeita. Não é presunção, não é arrogância da igreja, é a frase de Jesus. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Agora vamos àqueles que sem culpa, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do Evangelho, seja antes de Cristo, seja durante a vida de Cristo, seja após Cristo. Hoje, sei lá, teoricamente, um fulano que vive no extremo norte do país, na selva amazônica mais fechada e, teoricamente, nunca ouviu falar de Jesus, etc. Ele pode se salvar? Resposta da igreja. Sem culpa. Até agora foi com culpa. Aqueles que sabendo. Agora, e a situação daqueles que sem culpa? Um país que a fé não consegue entrar de jeito nenhum, Sim. então a pessoa Perfeito. nunca vai conhecer Jesus. Perfeito. Parágrafo 847, e com isso a gente termina, faltam 7 minutos, mas dá. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Sem culpa. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam
sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Sabe por quê? Parágrafo 848, a igreja é um instrumento ordinário, mas não é exclusivo para Deus salvar as pessoas. Aqueles que sem culpa nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram acesso ao batismo, nem sabem o que é batismo, o que é credo, o que é Pai Nosso, o que é Bíblia, sem culpa. Estou falando sem culpa, Frei Gilson, sem culpa. Deus Todo-Poderoso, se procuram viver de acordo com sua consciência. Só para ficar claro para as pessoas, por exemplo, eu, Frei Gilson, sacerdote há mais de 10 anos, conhecedor de muita coisa da Bíblia, eu quero negar a fé católica, é com culpa total. E com uma culpa requintada, aí vai ser o inferno mais infernal para o Frei Gilson. Por quê? A quem muito for dado, muito será pedido. Eu não posso dizer que eu não conheço. É tarde, não dá para voltar atrás. Não dá. Conheceu Jesus e cada vez que conhece mais, sua responsabilidade aumenta e vai ser cobrado de acordo com aquilo que Vossa Reverendíssima recebeu. Agora, fique tremendo, mas a minha tremedeira é maior porque eu sou bispo. O senhor recebeu mais. Eita, Jesus vai me cobrar sem piedade. Tenha piedade de mim, diz Jesus. Que o julgamento começa com a gente, né? Sim, com a casa de Deus. Com a casa de Deus. São Paulo diz isso, sim. A quem muito for dado, muito será pedido. Continue agora. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho. Pois sem a fé é impossível agradar a Deus. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Deus tem outros caminhos. Não é? Fora do cristianismo, sem dúvida alguma, houve, há e haverá. Dentre aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho, mas são pessoas retas. Não enganam o próximo, não fazem para os outros aquilo que eles não gostariam que os outros lhe fizessem, fazem para os outros o que eles gostariam que os outros lhe fizessem, não trapaceiam, não enganam, são retos, respeitam o direito do próximo, são generosos, etc. Sem culpa! Dizer que essas pessoas vão para o inferno, a igreja nunca disse isso. Portanto, ela sustenta as duas coisas. A igreja é necessária para a salvação, como o corpo é necessário para a cabeça. E é por meio da igreja que Cristo é dado aos homens, dado a conhecer aos homens, pelo anúncio da palavra, pelos sacramentos. Mas isso não se aplica. A igreja é necessária. Fora da igreja não há salvação para aqueles que com culpa. Mas para aqueles que sem culpa ignoram o Evangelho, Deus tem outros caminhos. Então não há contradição absolutamente na doutrina da igreja sobre a salvação das pessoas dentro e fora da igreja. E é interessante, Dom José, porque assim... alguém podia então pensar, então se Deus tem seus meios, então tanto faz você onde está, onde você estiver. Mas a igreja não disse isso, que permanece a obrigação de você pregar o Evangelho. Exato, e temos um exemplo no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, um pagão temente a Deus, Cornélio, o centurião, pagão. Ele rezava, fazia caridade, dava esmola, jejuava. Apesar disso, o Senhor apareceu a ele, disse, mande chamar Pedro, que está em Jope. E Pedro vai, os empregados dele vão lá, chamam Pedro, Pedro vai até Cesareia, onde mora Cornélio, entra, prega a palavra de Deus e Cornélio é batizado. Cornélio, pagão, temente a Deus, homem virtuoso, no paganismo, antes de ser batizado. Quer dar uma olhada? Atos capítulo 10. Vamos ver, Atos dos Apóstolos, faltam 3 minutos, temos que correr. Atos capítulo 10, por favor, Atos capítulo 10, versículos de 1 a 2. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, veja, pagão, porque vai ser batizado depois. Religioso, ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Deus aparece para ele e diz, mande buscar Pedro. Se bastasse ele ser pagão e não fosse necessário ser batizado, Deus não teria aparecido para ele. É virtuoso, mas não conhece Jesus. Tem virtudes, é pagão, mas não aceitou o Evangelho ainda. Deve ser pregado o Evangelho para ele. Por mais virtudes que ele tenha, Jesus é necessário, o Evangelho é necessário, o batismo é necessário. Entendi.
Ficou claro? Leiam Sim. depois o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. E esse argumento que o senhor está tratando é muito importante. Tem pessoas que falam assim, mas a pessoa é tão boa, é como se ela não precisasse da igreja, está tudo ótimo, está tudo perfeito. Perfeito. Versículo 34 do capítulo 10, ainda temos 1 minuto e 50. Veja o princípio que São Pedro diz. São Pedro. Então Pedro tomou a palavra e disse, em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas. Mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Qualquer nação. Qualquer nação. Temeu a Deus, praticou o que é justo, agrada a Deus. Porém, é necessário ser batizado, porque o próprio Deus mandou buscar Pedro para batizar Cornélio. Tinha muitas virtudes, mas não era batizado. Tinha muitas virtudes, mas não cria no Evangelho. E passou a crer quando Pedro chegou, quando a igreja chegou, quando o anúncio foi feito, quando o batismo foi dispensado. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A Cornélio podia ser levado o Evangelho, e Pedro foi. A Cornélio podia ser dado o batismo, e Pedro dispensou o batismo. Agora, há muitas pessoas que, sem culpa, não tiveram acesso a isso. Se esforçam por viver de acordo com sua consciência, diz o catecismo, podem conseguir a salvação, mas com a graça de Cristo que tem outros caminhos misteriosos para salvar os homens, além dos sacramentos, além da palavra, além da mediação da igreja. Olha o tempo, está terminando. Gente, que bloco maravilhoso! Eu tenho certeza que ajudou você a responder muitas perguntas, me ajudou, tenho certeza que ajudou você a tanto entender que essas pessoas, né, que tanta gente tinha dúvida, vai todo mundo então para o inferno, ou se ela sem culpa não conheceu o Evangelho, mas ao mesmo tempo ficou uma coisa muito clara aqui. A afirmação ainda continua, fora da igreja não há salvação, ela não caiu por terra. Um breve intervalo e a gente retorna. Eu tenho mais perguntas para fazer em seu nome para Dom José. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. O programa de hoje está bom demais. Olha, o bloco anterior foi um ensinamento precioso. Precioso, que nós não podemos mais nos esquecer. Onde vimos na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, ensinamentos preciosos. Veja, a gente tem tanto questionamento e já está tudo respondido, a maioria deles, na Bíblia, no Catecismo da Igreja Católica. Eu, para encerrar essa questão, Dom Falcão, o senhor citou muitas vezes, o Catecismo trouxe isso, os que sem culpa. E eu queria perguntar para o senhor se Romanos, capítulo 2, versículo de 12 a 16, completamente se tem a ver com isso. Tudo. Esse texto fala daquelas pessoas que viveram sem o conhecimento da lei, viveram sem a obediência da lei, simplesmente porque a lei não era do conhecimento deles. Isso tanto se aplica às pessoas que viveram antes de Moisés, a quem o Senhor Deus conferiu a lei, e àqueles que de Moisés em diante, sem culpa, não conheceram a lei. Claro que depois de Jesus Cristo, a lei nova é Jesus Cristo, a lei nova é o Evangelho. Tudo a ver, Frei Gilson. Queira, por gentileza, vossa generosidade, ler Romanos 2, de 12 a 16. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei, perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Então veja, tem a possibilidade de condenação para quem conhece a lei e para quem não a conhece. É ótimo. Portanto, existe possibilidade de condenação para quem conhece a lei e para quem não conhece a lei. Para quem viveu tendo conhecimento da existência da lei e para quem viveu sem ter conhecimento da lei. Continue. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Pronto. Lembra da palavra, a casa edificada sobre a rocha, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Uhum. A casa edificada sobre a areia, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a praticam.
Aqui, digamos assim, é uma aplicação desse princípio. Ora, você pode praticar a lei sem conhecê-la. Como? Aí vem, para aqueles que sem culpa não tiveram acesso à lei natural. Antes de Deus ter colocado a lei em tábuas de pedra, Deus colocou a lei na natureza humana. Lei natural. É disso que o apóstolo Paulo vai falar nos próximos versículos. A lei natural é tipo, só para as pessoas entenderem, ninguém precisa ensinar que você não precisa matar, que você não pode matar. Há determinados princípios que estão impregnados na natureza humana sem que ninguém ensine. Por exemplo, não mentir. Exato. Não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Respeitar como você quer ser respeitado. Fazer o bem, evitar o mal, ainda que o conceito de bem naquele tempo seja um pouco diferente do nosso, ou muito diferente, e ainda que naquele tempo o conceito de mal seja bem diferente do conceito de mal que nós temos. Mas Deus considera o contexto e aquilo a que tinha acesso. Em que contexto aquela pessoa estava inserida? Continue. Versículo 14. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem. A si mesmos, ou seja, eu sou a lei. Deus coloca na consciência da pessoa, ainda que seja uma consciência que não tenha sido ou nem vai ser tão elaboradamente formada com os conceitos, com as categorias, com os critérios, com as definições, com os valores dos judeus e dos cristãos como nós. Mas eles são julgados, serão julgados, devem ser regidos por si mesmos. A lei que está impregnada na natureza dele, naturalmente. Percebeu aqui a palavra naturalmente, Sim. Naturalmente, versículo 14, lei natural. Continue o versículo 15. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações. Olha que bonito, gravado no coração. Certas intuições de bem e de mal, certos, aspas, mandamentos, certos princípios que são tidos como normas a serem observadas e não discutidas e não relativizadas. Claro, isso inserido num contexto de mentalidade bem arcaico, bem ultrapassado, mas era aquilo que era possível essa pessoa que viveu há 300 mil anos atrás, bem antes de Moisés, bem antes de Abraão, bem antes, lá pertinho de Noé, etc., Deus colocou na natureza deles. Esse vai ser o parâmetro de vocês, esse vai ser o decálogo de vocês, esse vai ser o mandamento, esses vão ser os mandamentos de vocês, o que está na consciência de vocês, na natureza de vocês. Coisas do tipo respeito, dizer a verdade, não fazer o mal para o próximo, ser honesto, ser reto, não trapacear, não enganar as pessoas, não trazer sofrimento para as pessoas, não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem, que é a regra de ouro do Evangelho, Mateus capítulo 7, depois a gente vai ver. Continue. Dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Pronto, então uma pessoa que viveu há 300 mil anos, na cabeça dela, eu vou enganar aquela pessoa, eu vou trapaceá-la, eu vou passá-la para trás. Ela nunca ouviu falar do Evangelho de amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, nunca ouviu falar. Mas Deus colocou na consciência dela, isso é errado, porque você está fazendo para ela o que você não gostaria que os outros fizessem para você. Então, se acusam. Aquele que viveu 300 mil anos atrás vai ser julgado pelo confronto da consciência dela, que ela tinha sobre bem e sobre mal, e aquilo que ela fez. Então, isso vai levá-la a se acusar ou se excusar. Veja os dois verbos no final do versículo 15. Se acusam ou se excusam. Pronto. Então, se excusam. Não, o que eu fiz foi certo. Eu respeitei, eu não enganei, eu não fiz aquilo com má intenção, eu não fiz aquilo com o propósito de causar dano para ninguém. Entendeu aqui? Sim. Pois bem, continue, por favor, porque não terminou. É aquilo que o pessoal, no ditado popular, diz, a consciência ficou pesada?
É tudo, tudo. Sua consciência, bem como seus raciocínios com os quais se acusam, consciência pesada, ela me acusou de algo. Se escuta. Ou seja, essa consciência de eu não estou em paz comigo, porque eu não devia ter dito aquilo foi contra os meus princípios. É como que uma voz dentro de mim dissesse, não diga isso. E depois eu disse e fiquei com a consciência pesada. É exatamente isso. Então, 300 mil anos, 400 mil anos atrás, etc. Como vigorava? Qual era o critério da moralidade? Esse, a consciência da pessoa. E ninguém tem como fugir disso. Não adianta. Deus colocou essa consciência em todos os seres humanos, de Adão até a última criatura. Mas continue, porque tem algo muito no versículo 16. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Pronto. No nosso caso, tem um agravante. Nós sabemos qual é a verdade que veio de Deus, o decálogo. Mais ainda, nós sabemos a verdade que atingiu a plenitude no evangelho. Então, nós não seremos julgados apenas pela nossa consciência, mas pela consciência iluminada pela palavra de Deus que conhecemos, iluminada pelos princípios morais que chegaram ao nosso coração, o que torna o nosso juízo diante de Deus, o meu e o seu, extremissimamente mais duro, mais exigente do que o julgamento de uma pessoa que viveu há 500 mil anos atrás. Porque recebemos muito. Porque ela só teve a consciência dela. Nós tivemos a consciência, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e tivemos também a formação que recebemos dos nossos pais, que recebemos da igreja, e a formação teológica que foi exigência para a vossa reverendíssima se tornar padre. E nem fale no meu caso, porque a exigência vai ser extremamente mais rigorosa do que a sua, porque eu sou bispo. Muito importante. Nossa, muito bom. Para mim, findou Dom José, até porque não era tanto a nossa temática, mas claro que deu para entrar e o senhor entrou a fundo, com força, foi muito bom, muito bom. O senhor tinha pedido para eu abrir, e aqui nós voltamos ao tema da tradição, o parágrafo 74 do Catecismo. Então eu vou ler o que o senhor pediu para eu ler aquela hora, e depois parece que o senhor precisa citar alguns textos da Dei Verbum. O catecismo, esse parágrafo que o Frei Gilson vai ler, é um parágrafo que já começa com a citação que ele mesmo fez ainda há pouco, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Para se efetivar isso, existe a tradição, transmitir, e a transmissão vem pela pregação. Então aqui nesse parágrafo vai aparecer a palavra revelação, subentende-se também a transmissão, o anúncio do Evangelho, em vista de quê? De que todos os homens se salvem. O Evangelho não é apresentado, não é pregado, não é levado a todas as criaturas, não é anunciado, trombeteado para as nações como um mero capricho da igreja. Não, é para que os homens conheçam Jesus, aceitem Jesus, se convertam dos seus pecados, abracem a fé, recebam o batismo e vivam na graça de Deus, no conhecimento do Senhor Jesus. Essa é a razão da tradição. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 74. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que, desta forma, a revelação chegue até os confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo o que tinha revelado para a salvação de todos os povos. Importante. Pronto, aqui está a finalidade precípua da tradição. A tradição se perpetua e ela não para. O que passam são as gerações, o que passa são as pessoas passam, a instituição fica. Por isso Jesus diz, céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Porque a palavra que nós pregamos hoje é a mesma palavra pregada há 2000 anos. Porque o anúncio que hoje é proclamado, que é levado, o objeto do anúncio é o mesmo, né? O autor da Carta aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será por toda a eternidade. As gerações passam, elas integram a tradição, eu e Vossa Reverendíssima integramos um pedacinho da tradição da Igreja,
seja porque somos apenas nós dois, mas nós dois nos unimos a outros membros da igreja que estão vivendo nesta época e que estão cumprindo essa missão, mas num laço de tempo bem pequeno. Nós vamos passar, vamos deixar esta vida. E as outras gerações que ouviram ou ouvirão o anúncio pelos nossos lábios vão acolher ou já estão acolhendo, vão também ser proclamadoras, anunciadoras, e assim a tradição se perpetua até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que passa? As pessoas passam, as gerações passam, mas a tradição perdura. Ficou claro, Dom José, que a tradição apostólica, então, foi querida por Jesus. Querida, sim. Foi querida por Jesus. Sim. Como essa tradição se fez? De que maneira ela, então, a gente pode dizer que ela se desdobrou na história? Fundamentalmente com a pregação e com o testemunho. São as duas formas de você transmitir para os outros uma realidade. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Isso é uma forma de você transmitir Cristo, pelos seus atos. Sim. E é uma forma solene, é uma forma poderosíssima, não é? O que Irmã Dulce deixou a pregação do Evangelho, sobretudo com os seus atos. Em Axica, também. O São Frei Galvão, também. Todos os beatos e santos brasileiros, também. Padre Pio também, os santos da Ordem Carmelita também. Então, é uma transmissão que fica para sempre. Eles passaram, mas a memória permanecerá sempre viva. Atos e também com os lábios. A palavra está ao teu alcance, se confessares com tua boca. E de pregai, ou seja, como essa transmissão se manifesta. Atitudes, o exemplo, a caridade, mas também o anúncio da palavra. E a pergunta, essa tradição apostólica, ela continuou após a morte dos apóstolos? Continuou. A Dei Verbum número 7 e depois a Dei Verbum número 8, Dei Verbum é uma constituição dogmática sobre a divina revelação do Concílio Vaticano II. A Dei Verbum número 7 diz o seguinte: para que o Evangelho sempre conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Então, aqui nós temos agora a sucessão apostólica. Então, os bispos são sucessores dos apóstolos. Exatamente. Na Dei Verbum número 8, que trata da pregação apostólica, o Vaticano II diz, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Os bispos são guardiães da mensagem revelada, da tradição apostólica, seja no sacramento que eles receberam, seja também no zelo, na proteção, na tutela, no cuidado, na vigilância e também no anúncio deles da única fé da Igreja, recebida por gerações, remontando até aos apóstolos, dos quais eles são sucessores. Os que devem obediência a ele, os seus colaboradores necessários, os presbíteros, os diáconos, todos os fiéis, nas diferentes condições de vida na sua diocese, professam a fé da Igreja, cujo sinal de unidade na sua diocese é o bispo, e esse, por sua vez, deve estar em comunhão com todo o colégio episcopal, com a Igreja toda, regida sob a autoridade do pastoreio do apóstolo Pedro. Nesse sentido, a fé da Igreja está em todas as igrejas particulares garantida e permanece inalterada, porque enquanto este bispo prega o que a Igreja prega, defende o que a Igreja, o patrimônio da Igreja, zela para que o anúncio do Evangelho na sua diocese permaneça íntegro, ele está profundamente unido a todas as outras igrejas, a Igreja Universal, com e sob Pedro. Assim é a unidade da Igreja, não somente de disciplina, mas também de doutrina. Dom José, será que o parágrafo 78 do Catecismo se ajusta a esses
se relaciona com estes textos da Dei Verbo que o senhor acabou de ler? Creio que completamente. E no começo desse parágrafo tem uma expressão que eu gosto muito de ouvir, transmissão viva. A transmissão, a tradição apostólica que perdura na igreja até os dias de hoje, ela não é uma tradição que se restringe a algum período da história, isto é, período apostólico, os 2 primeiros séculos, 3 primeiros séculos, por mais respeito que se deva ter à palavra de Deus e ao período patrístico, mas é uma tradição que continua viva, ela se perpetua e cresce a sua compreensão e aumenta o entendimento da igreja sobre o dado revelado, que não pode ser mudado, todavia. Então, esse parágrafo eu acho muito caro para nós e bem apropriado para o argumento que estamos a desdobrar. Por favor, queira lê-lo, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 78. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição. Porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo que ela é, tudo em que crê. Belíssimo. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da igreja crente e orante. Lindo texto. Muito forte, e acho que o verbo perpetuar, perpetua e transmite. Ou seja, é uma tradição que conserva o imutável, o intangível e também o inalterado dado da nossa fé, que está lá atrás, e a tradição vai perpetuando, de uma geração a outra geração. O que eu achei interessante, se o senhor pudesse destrinchar um pouquinho isso, no pouco tempo que nos resta, ela é distinta da Sagrada Escritura. Sim, que é também tradição, só que é tradição escrita. Só que a tradição da igreja não termina com a tradição escrita. Ela é continuada com a tradição oral, pós-morte do último apóstolo. Portanto, tradição pós-apostólica. Tradição apostólica, os apóstolos, Cristo prega, os apóstolos pregam e escrevem. Com a morte do último apóstolo, não temos mais pregação apostólica, nem temos mais escrito apostólico, a tradição viva da igreja continua perpetuando o imutável dado, sempre fiel, sempre remontando o conteúdo da sua pregação ao conteúdo primeiro, que é a pregação escrita e oral da era apostólica. Agora, os apóstolos morreram. Jesus morreu, os apóstolos morreram, os padres da igreja morreram e apesar disso, perdura a tradição apostólica? Perdura, sim. Diz a igreja no parágrafo 79 do mesmo catecismo, acho que é o último texto, mas vamos correr, vamos ver o que dá para dizer. Os padres da igreja morreram, mas a tradição que eles, da qual eles foram integrantes, continua e jamais vai acabar. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. Olha a expressão, presente e atuante. O Deus que outrora falou mantém permanente o diálogo com a esposa de seu dileto Filho e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Permanece presente, permanente diálogo, ou seja, a igreja goza da assistência do Espírito Santo também quando ela transmite o inalterado dado que historicamente está lá atrás. Mas entre o dado primeiro e a transmissão viva de hoje, existe um elo intrínseco de perpétua, contínua e inalterada transmissão do dado da fé. Isso é que é bonito na Igreja Católica. Isso é que nos torna tão vinculados, e essa é a nota característica da Igreja, a apostolicidade. E é por isso que o senhor citou e gostou do termo tradição viva, né? Viva. Porque se ela não continuasse falando, significa que estava morta. Exatamente. Ela está viva, né? Perfeitamente. Me fez lembrar Hebreus capítulo 4, versículo 12, se não me engano, palavra viva. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É sobre a palavra de Deus? Sim, está na carta aos Hebreus. Vamos a ela, temos 1 minuto.
Já podemos terminar com ela, né? 44 É 4:12, eu acho. Sim, exatamente, versículos de 11 a 13. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso para não cair por nossa vez na mesma incredulidade, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até dividir a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Podemos dizer que cada instante da tradição viva de 2000 anos, ela perpetua a palavra, é obediente à palavra, mas aprofunda a palavra e a compreensão da palavra, ela aumenta. Não é a palavra que muda de forma alguma, mas a compreensão. Tenham muitas coisas a dizer agora, não podeis suportá-las, mas quando o Espírito Santo vos falar, ele vos levará até a verdade plena. A tradição viva goza da assistência do Espírito Santo e ela perdurará até a segunda vinda do Senhor. Muito bom. Minha gente, terminamos mais um programa. Foi uma alegria estar aqui com você. Deus te abençoe. E fique em paz, tá? Muita gente fala assim, mas eu não estou entendendo isso e aquilo. O que você não entende agora neste programa, você vai entender no próximo, tá? Então fica conosco, porque muitas coisas vão se repetindo e você vai pouco a pouco compreendendo essas realidades da Sagrada Escritura tão lindas e tão belas. Eu espero por você semana que vem, se Deus quiser. Vamos receber agora a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.